Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que pode de verdade mudar tudo dentro de casa: o sacerdócio no lar. Vamos descobrir juntos um guia bem prático para resgatar o culto em família. Seja muito bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. Essa aqui é uma jornada que a gente vai fazer junto para, quem sabe, transformar de vez a atmosfera espiritual aí na sua casa. Para começar, vamos tocar num ponto que, olha, eu sei que pega para muita gente. Aquele altar que, com o tempo, acabou ficando meio esquecido dentro de casa. Pois é uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Na correria do dia a dia, quem nunca? É super fácil a gente deixar de lado esse tempo para espiritualidade em família. Mas olha, a proposta aqui é mostrar que resgatar isso pode ser muito mais simples e recompensador do que a gente imagina. Mas por que isso é tão importante, afinal? Porque, veja bem, o culto em família não é para ser mais uma obrigação, sabe? Mas uma coisa na sua lista de tarefas. Pelo contrário, é uma ferramenta, gente, poderosíssima que fortalece a fé, aproxima os corações e transforma o lar num verdadeiro altar. É algo que renova a comunhão e dá aquela unidade, aquela direção que, no fim das contas, faz toda a diferença. Tá, legal. Mas o que significa essa expressão, né? Sacerdócio no lar? O que é isso na prática? Vamos entender direitinho essa definição. Olha só, o sacerdócio no lar, na prática, é o culto familiar, e a definição do pastor Francisco Miranda é perfeita. Ele diz que é um encontro semanal simples e participativo dentro de casa, com louvor, oração e palavra aplicada, para fortalecer a comunhão, discipular a família e manter Cristo no centro. O resultado é gerar unidade, direção e até maturidade espiritual dentro de casa. Bem completo. Essa comparação aqui, ela ajuda muito a gente a entender. Pensa assim, do mesmo jeito que o pastor guia a igreja, o sacerdote do lar, que pode ser o pai, a mãe, quem lidera ali, guia a família. É como se fosse um chamado, sabe, para assumir essa responsabilidade espiritual da casa, ministrando e intercedendo pela sua família. E olha, essa ideia de sacerdócio não é algo novo, não foi inventada agora. A base bíblica para isso está lá em Apocalipse, quando diz que fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. É o que a gente chama de doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, só que aplicada de um jeito muito especial e poderoso dentro do nosso lar. Ok, então a gente já entendeu a base bíblica, o conceito. A pergunta que fica é: como é que essa função sacerdotal vira prática no nosso dia a dia? Como que isso sai da teoria e vai parar na nossa sala de estar? A notícia boa é que, olha, é muito mais simples do que parece. Vamos ver o passo a passo. Mas antes de ir para os passos, vamos pensar nas características de um culto familiar que, sabe, que funcione de verdade. O segredo não é fazer algo perfeito, mas sim criar conexão. Por isso, ele precisa ser, primeiro, curto, para prender a atenção de todo mundo, né? Principalmente das crianças. Depois, atrativo, usando uma linguagem que envolva a galera. Participativo, onde todo mundo tem voz. Dinâmico, para não ficar sempre a mesma coisa. E, claro, espiritual, mantendo sempre o foco em Deus. Então vamos lá. O processo todo pode ser dividido em 5 passinhos bem simples. Primeiro, abertura. Sabe, começa com uma música que a família toda gosta, uma oração rapidinha só para preparar o ambiente. Segundo, conexão. Faz uma pergunta bem simples, tipo: o que foi a melhor parte do seu dia hoje? É só um quebra-gelo para todo mundo se conectar. O coração de tudo é o terceiro passo, a palavra. Leiam um trechinho da Bíblia e conversem sobre como aquilo se aplica na vida de vocês durante a semana. Quarto passo, a oração. É o momento de compartilhar pedidos, agradecer, orar uns pelos outros. E para fechar com chave de ouro, o quinto passo, comunhão. Um lanchinho, um abraço em grupo, qualquer coisa que cele aquele momento. Viu? Simples assim. E agora vem a parte mais importante. Um desafio prático, direto ao ponto, para você já começar ainda esta semana. O que esse número representa? A meta mais importante de todas. Não pense em fazer isso todo dia logo de cara. Comece com apenas um culto familiar por semana. Acredite, a constância é muito mais importante que a frequência, principalmente no começo. E para complementar, tem aqui um desafio pessoal que é muito poderoso. O desafio primeiro 10 minutos. A ideia é a seguinte: antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, qualquer tela, dedique os primeiros 10 minutos do seu dia para ler a Bíblia e orar. É uma mudança de hábito pequena, mas que pode alinhar todo o resto do seu dia. Agora a gente quer muito saber da sua experiência. Deixa um comentário aqui pra gente contando como esse nosso papo facilitou a preparação do seu culto familiar. A gente quer saber como foi de verdade.
E se você sentir que quer se aprofundar ainda mais, tem um convite. Acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Lá você encontra roteiros completos toda semana para te ajudar. É isso, lembre-se sempre, Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Até a próxima!